daqui uns dias, né? Vai terminar o seminário dele, né? E já acabou, está esperando o diploma agora, né? Então já acabou, glória a Deus, irmãos, olha, vitória, né? E a gente está aí na expectativa, assim quando sair, a gente vai estar colocando ele à prova, né? Ele vai enfrentar, né, um grupo de pastores, né, que vai questionar ele por algumas coisas, né? E aí ele vai ter que passar por esse momento, mas é uma bênção maravilhosa. O Johnny se saiu bem pra caramba, rapaz, olha. Johnny foi lá ter uma aula que eu fiquei orgulhoso lá do Johnny, né? Então é só você pegar com ele o caminho, né? Então, isso aí. Glória a Deus. E ele foi chamado para trazer a palavra hoje. E é alguém que já tem pregado na nossa igreja, tem liderado os nossos adolescentes. E eu sei, já que eu já ouvi a palavra de hoje de manhã, geralmente é a mesma. É claro que ninguém prega a mesma coisa, né? Mas eu acredito que isso vai fazer efeito na tua vida. Vamos orar por ele também? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela vida do nosso irmão Eduardo e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja usando a vida do teu filho, Pai, para que nessa noite o Espírito Santo, Pai, possa usá-lo como boca de Deus aqui nessa casa, Senhor. Nós não aceitamos, ó Pai, as lutas, ó Pai, do inimigo contra nós. Queremos estar com os nossos ouvidos atentos, Senhor, os nossos olhos abertos, ó Pai, para poder, Senhor, experimentar aquilo que o Senhor tem dado para nós. Que haja fome e sede da Tua palavra em nossos corações nessa noite, ó Pai, e que possamos, ó Pai, verdadeiramente experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós abençoamos no nome de Jesus, amém. Amém, boa noite. Boa noite, gente. Glória a Deus, né? O crente é um bicho vivo. Pô, nesse conselho de pastores aí, que o pastor falou, eu já estou me sentindo um leão na cova dos Daniéis, mano. De tanta pressão que ele coloca nesse negócio. Não sei, vai me dar uma dor de barriga no dia. Já nem vê. Mas tá bom. Já acabei a faculdade, ou ela acabou comigo, né? E eu tô só esperando o meu diploma. Agora o pai é teólogo. Mexe comigo agora. Não mudei nada, tá a mesma coisa, tá? Eu queria te dar um minutinho só para que você cumprimentasse essa pessoa que está do seu lado. Se levanta, cumprimenta ela. Não cumprimenta só a sua esposa, seu marido, tá? Porque esse daí você já pode abraçar. Já cumprimenta ela todo dia. Fala que bom que você veio. Mas que palavra, Dá um sorriso. minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Vamos adorar um pouquinho, fica de pé comigo. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Eu me prostro aos teus pés na beleza da santidade.
te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Glória a Deus, glória a Jesus. Agora você pode sentar. Irmãos, isso que a gente fez aqui agora, não era só um quebra-gelo não, para você cumprimentar o irmão que está do lado, sabe? Até comentei hoje de manhã, isso é adoração, sabia? Isso é culto a Deus. A gente cumprimentar os nossos irmãos, a gente até fala, né? Nós somos irmãos, mas às vezes a gente é primo, irmão. Às vezes a gente é só primo, e aquele primo distante, você fica bem só de longe, né? Mas nós somos irmãos, a gente pode cumprimentar as pessoas. E sabe de uma coisa? Deus pode usar você num abraço, Deus pode usar você cuidando, aconselhando, criando laços, criando alianças, criando amizade, sabe, com essas pessoas. Esses dias uma pessoa virou pra mim e ela falou assim: Edu, sabe o que eu estou querendo, cara? Eu estou querendo amizade no meio da igreja. E isso é uma coisa que a gente precisa de amizade. Sabe, quando você tem amizade, é aí que você começa a discipular uma pessoa. Porque ela vai analisar a sua vida, ela vai usar a sua vida e ela vai se basear nela. E você vai ter abertura na vida dessa pessoa e ela vai começar a ver Cristo na sua vida e você vai discipular ela automaticamente, sabia? Então quando você entrou naquela porta lá, você já estava adorando a Jesus, amém? Você não precisava esperar o pastor iniciar o culto ou o pessoal do louvor começar, você já estava em adoração, amém? Isso faz parte do nosso culto ao Senhor. É que às vezes a gente vem para um lugar e a gente acaba nem conversando com as pessoas, né? E se fosse assim, irmãos, a gente ia adorar em casa, né? E nós temos pessoas à nossa volta. Tem pessoas à sua volta que precisam de uma resposta, estão buscando algo em Deus, ou às vezes é você essa pessoa. Eu fui esse feriado numa igreja e estava lotado, tinha 3.000 jovens lá. Então imagina. E eu não estou dizendo que é errado, não é errado, muito pelo contrário, tomara que a gente, nossa igreja chegue nesse número. Mas existe uma coisa muito boa de uma igreja pequena também, nós somos médios, eu acho, na verdade. É de que você conhece as pessoas, sabe? Você olha para a cara dela e você vê ela durante a semana, você sabe que ela é da sua igreja. E às vezes num local muito gigante, você passa e ninguém te vê, sabe? Você passa despercebido e você não conhece ninguém sabe de ti. Mas às vezes num lugar um pouco menor, quando você falta, faz falta, sabia? Quando você faz falta mesmo. A gente sente falta disso, porque você conhece as pessoas, amém? Então cumprimente seu irmão. Fecha parênteses, agora abre sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2, pode abrir no versículo 1 em diante. Versículo 1 em diante diz assim: A palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da tua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. O Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que devoravam, eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel, assim diz o Senhor: que falta os teus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando eles mesmos próprios sem valor. Eles não perguntaram aonde está o Senhor, que nos trouxe lá da terra do Egito e nos conduziu por todo um deserto, por uma terra árida, cheia de covas, seca, de trevas, uma terra que ninguém passa e que ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus bons frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante, diz o Senhor. Os sacerdotes, eles nem perguntavam mais sobre o Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam mais, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo seus deuses inúteis. E por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes.
atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar e reparem de perto então, e vejam se alguma vez aconteceu algo desse tipo. Alguma nação já trocou seus deuses? Com D minúsculo, falando sobre ídolos. Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, e fiquem aterrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu então 2 males, 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rachadas, cisternas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo, escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou uma presa de leões que rugem e urram contra ele? Até aqui. Queria que você orasse comigo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, Senhor. Eu quero te agradecer pela sua palavra, Senhor. Eu quero te agradecer pela sua salvação nas nossas vidas, Pai. E eu quero pedir, Deus, para que o Senhor tenha total liberdade aqui nessa noite, Pai. Senhor, de que o Senhor haja em áreas da nossa vida, Senhor, do nosso coração, Senhor, da nossa mente, Senhor. Que o Senhor adentre, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, mais profundo ainda, Deus. E o Senhor, Deus, traga memória, Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, que o Senhor trabalhe numa forma particular e pessoal na vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor, que a sua palavra, Senhor, ela separe, Senhor, juntas e medulas aqui nessa noite, Pai, que a sua palavra ela seja viva e eficaz nos nossos corações, Pai, e que nós sejamos um solo fértil para ela, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos conduza, Senhor, nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sabe, aqui na passagem que nós lemos sobre Jeremias era um profeta e foi chamado desde muito cedo ao ministério, né? Só que nessa passagem, Israel já tinha sido levado cativeiro já pelo grande Império Assírio. Durante anos, o Império Assírio ele governava o mundo na época. E passou-se algum tempo e o Reino do Sul, onde Jeremias estava quase já sendo levado cativeiro pelo Reino Babilônico, que mais para frente destruiu todo o Império Assírio. Ou seja, o povo do Reino do Sul, onde estava Jeremias, eles não aprenderam a lição. E do que lição? A lição do cativeiro. A lição de terem sido libertos do Egito, abandonado Deus, largado o Senhor, traído o Senhor, e de novo estavam se prostrando a outros ídolos. E uma coisa que Jeremias tem é que Jeremias começa a se lamentar com isso. Sabe, Jeremias está então num local onde nada está propício para ele, aonde ele se lamenta. Aqui é como se fosse um desabafo de Deus, sabe, para o seu povo. E aí então o Senhor ele começa a questionar e ele começa a perguntar: que falta vocês acharam em mim? Sabe, é o ponto de na passagem dizer: nem os idólatras que adoram aos deuses falsos abandonam os seus deuses, e vocês, o meu povo, estão me abandonando. Ou seja, os ímpios eles estão mais fiéis do que vocês. Basicamente é isso que o Senhor está dizendo aqui. Sabe, Jeremias então ele está nesse cenário, um cenário terrível para ele, um cenário de muito lamento. E às vezes você está nesse cenário também. Talvez esse cenário seja a sua casa, a sua família. Talvez esse cenário seja a empresa que você trabalha, o curso que você faz, a faculdade que você frequenta. Sabe, talvez você está num local onde não é propício para o Senhor, aonde pessoas abandonaram Jesus, aonde está tudo de cabeça para baixo. E sabe de uma coisa? Isso sempre foi muito normal em todo o Antigo Testamento. Só no Antigo Testamento, Edu? Não. Isso é normal até os dias de hoje. Aqui Deus diz que o povo o trai, o povo o abandona, o povo se prostra a outros ídolos. E gente, vamos falar bem a real? Às vezes traímos o Senhor até hoje. Ah, Edu, eu não. Não, eu não. O povo traía Deus, não, às vezes com uma intenção ruim. Quando eles viram, eles já estavam perdidos, cara. Esse era o grande problema. Eles acabavam traindo Jesus o Senhor com outros ídolos. Israel, em todo o Antigo Testamento, ora lá em cima, ora lá embaixo, ora lá em cima, ora lá embaixo. Quando entrava um rei bom, temente a Deus, eles então se arrumavam diante do Senhor. A nação prosperava e tudo ia bem. Só que quando entrava um rei ruim que não era temente ao Senhor, eles iam de mal a pior, sabe? E aí o povo se perdia. E aqui o Senhor começa a questionar. Isso é um clamor de Deus para eles. Aonde eles então traíram Deus? Foi só aqui? Claro que não. Essa história toda ela se passa desde quando o povo foi liberto do Egito.
O povo traiu Deus em Canaã, na terra prometida. Ah, Edu, mas é porque os tempos eram difíceis, né? Gente, de verdade, os tempos sempre foram difíceis. Os tempos sempre vão ser e sempre foram difíceis. Sabe, eu não sei você, mas eu lembro de quando eu era menor, a minha, mais novo, né? Que grande eu sempre fui. Mas eu lembro quando eu era mais novo, a minha mãe ela falava assim: ai, criar vocês era uma época muito difícil. E aí eu também já ouvi a minha avó falando de quando elas eram crianças, falando assim, ó, nossa, mas criar filho na minha época era muito difícil. E aí eu lembro da minha bisa, falando da minha avó, falando assim, ó, não, mas é que não, na minha época realmente era muito difícil criar filho. Gente, os tempos sempre foram difíceis. E sempre vão ser. Ah não, mas é porque agora, sabe, violência, isso e aquilo. Está muito complicado. Gente, de verdade, Caim matou Abel e não tinha tablet. Caim matou Abel e não tinha tecnologia. Caim matou Abel e não jogava joguinho de tiro. O problema do ser humano é o pecado. O problema do ser humano é o pecado que está incrustado dentro dele. Então pode passar eras, tempos e décadas, os tempos sempre serão difíceis. Só que nós somos crentes, amém? A gente é crente? Glória a Deus, isso aí, a gente é crente. Nós temos um trunfo no meio de todo esses tempos difíceis. Nós temos o Senhor. Nós temos a sua misericórdia, a sua graça, para que nós nos mantenhamos firmes. Sabe, se manter firme não é se manter bom. Se manter firme é se manter dependente. É se manter submisso, é se manter pequeno diante do Senhor. Você pode passar às vezes tempos da sua vida por tempos difíceis. Às vezes você pode passar toda a sua vida por tempos difíceis. Às vezes você pode passar a sua vida com falta de milagre, entre aspas. Você lembra do Elias? O Elias, o profeta? Ele não tinha problema com milagre. O problema que eu digo é falta. Cara, pense num homem de Deus. Ele era assim com Deus. Ele orava, Deus assinava embaixo praticamente. Ó, não vai chover, Acabe. E não chove 3 anos. Ó, Acabe, agora vai chover. Aí agora chove. Elias orava, acontecia. Queria eu ser o Elias, cara. Orar e as coisas acontecerem na hora, assim. Sabe? Às vezes você vai ser igual ele, você não vai ser igual ele. Elias não tinha problema com isso, problema de milagre, de manifestações, de orar e Deus atender, de orar e Deus fazer. Só que Elias tinha um problema. A Jezabel, a mulher, ele não tinha medo de nada, cara. Nem de Acabe, do terrível rei Acabe. Mas ele tinha medo de uma mulher. O nome dela era Jezabel. E aí ele um dia, ele era corajoso, mano. Ele chegou um dia e ele disse assim, ó, vou propor um desafio então. Ele chegou diante do rei Acabe e disse, eu contra, acho que eram 400, né? 400 profetas de Baal. Vocês vão orar ao Deus de vocês e eu vou orar ao meu Deus, e quem trouxer fogo do céu e consumir o sacrifício, esse é o Deus verdadeiro. Ou seja, Elias era um homem de coragem, não é? Porque eu e tu, meu filho, na verdade, a gente discutir sobre política com o nosso parente já dá medo, porque o cara é um pouco mais bravo. Agora imagina você enfrentando o rei Acabe. Nem para falar com o nosso presidente a gente consegue. Imagina você agora. E aí o que acontece? Ele vai, começa lá, beleza, monta os holocaustos aí, aqui o meu. Comecem a orar. E Baal era adorado e conhecido como Deus da fertilidade, do solo, das tempestades, do fogo. E eles começam a orar, e a orar, e a orar, e não vem nada, e nada, e nada. E aí Elias até brincando, ele diz assim, ó, grita mais alto, né? Porque quem sabe teu Deus está dormindo. Eu penso que Elias era debochado, um pouquinho. Não, nessa fase, ele não pode ser? Eu e tu somos? Por que ele não podia ser? Vamos dizer que ele seja. Mas então ele vai lá e coloca uma coisa no sacrifício dele. O que ele coloca? Água. Para quê? Para piorar mais ainda? E ele vai, ora e Deus consome o sacrifício. E aí, ou seja, ele não tinha problemas com isso, cara. Ele não tinha problemas de manifestações. Sabe, ele orava e Deus fazia. Entende? E aí, o Elias podia até pensar assim, né? Agora arrebentei. Não, agora acabou para Acabe. Jezabel vai ficar quieta. Sabe, destronei todo mundo. Só que meu amigo Isabel, se tem uma Isabel, me perdoa. Jezabel, ela baixa um decreto. Ela disse assim, ó, amanhã, no mesmo dia, Elias estará morto. E aí Elias faz o quê? Enfrenta a mulher? Claro que não, sai correndo para a caverna. Tem um medo da mulher e pina fora. E aí lá ele faz o quê? Começa a questionar o Senhor. E ele diz assim, ó, Senhor, só eu te honrava. Senhor, estava tão difícil para mim, Deus. Aí eu imagino nós, né? Senhor, eu sou o único crente da minha casa.
Eu oro e a minha esposa não. Eu oro e o meu marido é terrível. Eu dou até o dízimo. E ela gasta tudo com roupa. Sabe? E se você rir, é verdade. Brincadeira. Sabe? Elias começa a se questionar, ele começa a dizer: só eu te honrei, só eu te adorei, só eu. Aí Deus vira para ele e fala: fica quieto, meu filho. Tem mais não sei quantos mil aí que não se prostraram a Baal, eles estão escondidos aí. Tu não é a última bolacha do pacote não, cara. Sabe, tu não é o bonzão não, Elias. Tu não é nada. Eu falei esses dias para os jovens, essa minha palavra eu já preguei para os jovens, tá? Então se você é jovem aí, meu amigo, a gente vai pregar a mesma coisa para ti, amém? Ah, é a mesma palavra. Você lê a mesma Bíblia? Não vai mudar nada, né? Você só vai ver a mesma palavra. Quando a gente começa a se achar alguma coisa, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Deixa eu te perguntar, quantas pessoas tem na Terra? 8 bilhões, né? O povo está tendo filho, né? 8 bilhões de pessoas tem na Terra. Quantas espécies tem? Espécies. Hoje a palavra espécies, ela é variações das raças. Antigamente ela era considerada como tipo base das raças. Vou te dar um exemplo. Hoje é assim: Chihuahua é uma raça, Poodle é uma raça, Dálmata é uma raça, amém? Beleza, é uma espécie, perdão. Antigamente, há uns anos atrás, era o que? Cachorro é uma espécie, ponto. Aí o resto era o que? Variações de cachorro. Por exemplo, zebra é um cruzamento de cavalo com alguma coisa, ou alguma coisa eu não sei o que é, mas é cavalo com alguma coisa. Então, quantas espécies tem hoje? Inúmeras. Você não consegue nem contar, e você é uma delas. Quantos planetas tem na Via Láctea? Quantos? 9, disse o Jones hoje cedo, contando Plutão. Não, cara, estuda, né? Outra coisa, né? Quantos planetas tem? Fora da Via Láctea agora. Tu não sabe, cara. Sabe quem tu é então? Dentro disso tudo, o vice-treco do subtroço. Tu não é nada. Vou ser bem sincero, tu não é nada, cara. Nada. Quando a Bíblia diz que tu é pó mesmo. Às vezes é a grama do pó. Você é o vice-treco do subtroço, cara. Você não é nada. Entendeu? Quem somos nós diante de Deus? Sabe? Que às vezes ficamos até arrogantes em Deus. Sabe? Às vezes as nossas orações devem ser: Deus, eu ordeno. Irmão, os anjos se prostram, os anciões derramam suas coroas. A Bíblia diz que eu sou pó, eu só sou salvo por misericórdia. Quem sou eu para ordenar alguma coisa? Vamos ser bem sinceros? Quem sou eu para ordenar alguma coisa? Para mandar em Deus? Não, Deus me deve porque eu honrei. Deus não te deve nada. Deus não deve nada para ninguém. Ele está sentado no seu trono não devendo nada para ninguém. E Elias então ele começa a se diminuir, porque você não é grande. Você não é o bom. Você só precisa se render, cara. Quando a gente começa a se achar alguma coisa, é o início da nossa queda, sabia? Ah não, Edu, mas eu sou bom. Sabe de uma história? Ela é bem antiga. O melhor líder de adoração do céu caiu, sabia? O nome dele era Lúcifer. Quando a soberba sobe no nosso coração, meu amigo, Deus vem com um alfinetinho e fura o nosso balãozinho e mostra que a gente não é nada. E Jeremias, ele está num cenário terrível. Eu queria que você fosse comigo lá no versículo 1. Diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a mim, aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Aqui essa parte da juventude, eu não quero que você pense só no jovem físico de idade, amém? Mas que você se lembrasse talvez do seu início na fé. É isso que eu estou querendo dizer. Sabe, o Senhor também se lembra do seu início da fé, de que você o buscava como noiva. E sabe uma coisa, noiva, ela não quer nada, mano. Ela só quer chegar no dia do casamento. Ela está apaixonada. Ela só quer chegar no momento do altar. Ela só tem olhos para o seu noivo. A Bíblia diz em Cântico dos Cânticos que ela tem olhos como de pomba, ou seja, a pomba ela só vê uma coisa só. Se você bota duas, ela já não vê mais. Por isso que qualquer barulhinho ela voa, porque ela tem medo de tudo. Isso que é olhos como de pomba. Ela só olha para o seu amado. Ela só olha para Jesus. Ela só olha para Deus. Sabe? E o Senhor, ele se lembra dessa fidelidade. O que seria essa fidelidade, talvez, Edu? A nossa piedade, a nossa entrega. Você se lembra da época que você se converteu? Da época do teu primeiro amor? Irmãos, vamos ser sinceros. A gente passava horas orando.
a gente lia a Bíblia com tanta intensidade, a gente não faltava culto, a gente dava de tudo, a gente entregava tudo, a gente não queria mais nada na vida, a gente só queria Jesus, a gente só queria fazer alguma coisa, entendeu? A gente não estava importado se ia dar certo na vida, o que é dar certo na vida para ti às vezes, né? Mas se ia talvez conquistar coisas, como iria ser minha próxima semana, o meu próximo mês, os meus planos do outro ano. Não, a gente só queria Jesus. A gente só queria que, por favor, Senhor, usa a minha vida para alguma coisa. Eu lembro que quando eu me converti, eu orava bem assim: Senhor, eu não quero ser um espectador só, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. E aí eu me lembrava de uma coisa: mano, nem a Bíblia eu sei. Só que eu queria fazer alguma coisa, eu queria contribuir, eu queria alguma coisa, eu queria fazer, sabe? E eu me lembro dessa época também, da época do meu primeiro amor, sabe? Talvez você se lembre da época do seu primeiro amor. Você talvez pense hoje: meu, eu era tão entregue, e aí eu fui me contaminando com paixões, com outras coisas, com outras prioridades, e essas coisas são pecado. Às vezes elas não são pecado em si mesmas, mas elas só tiraram Jesus de prioridade no seu coração. E a palavra prioridade, ela não pode ser usada no plural, sabia? Só no singular, porque não existem as minhas prioridades. Prioridade vem de primeiro, é uma coisa só, então não tem dois primeiros. Eu ganhei em segundo, não ganhei em segundo mesmo. O segundo é o primeiro a perder. Só existe prioridade, uma coisa só. A minha prioridade deve ser o Senhor. Não posso ter várias prioridades, senão nós não vamos conseguir fazer tudo muito bem feito. Sabe, de verdade, Deus tem saudade dessa época na nossa vida. Não, Deus tem saudade. Deus se lembra dessa época. Eu sei que você também se lembra dessa época. E o que acontece quando vai passando a caminhada? Edu, eu amadureci. Não, nós não amadurecemos, nós enrijecemos nosso coração. Mas o Senhor se lembra dessa época que você o buscava como noiva, por uma terra que não se semeia, por um deserto, uma terra não semeada. Ou seja, cara, não tem perspectivas aqui, não tem nada aqui, mas eu estou aqui porque o meu amado está aqui, porque o meu Jesus está aqui. Você não vinha no culto porque, eu sou crente, tenho que ir no culto. Não, eu sou um cristão, tenho que ir. Não, você queria vir porque você sabia que Deus ia falar contigo. Você queria ir porque você queria ouvir uma palavra, porque você vinha numa oração e você vinha de fato para orar, e você no momento de adoração, você não estava só esperando para sentar porque cansou a perna, não, porque você de fato queria adorar Jesus, sabe? E, Edu, de qual jeito? De um jeito extravagante, de um jeito quieto, de um jeito... Cara, você adorava no seu coração, seja ele quieto, extravagante, tanto faz. Mas eu não concordo com a extravagância, isso e aquilo. Cara, adore Jesus no seu coração. Eu vi esses dias um testemunho de um pastor, eu vi no podcast do Douglas Gonçalves, de um pastor, e ele nem era tão velho assim, era novo assim, tudo. E ele foi, acho que ele tinha ido bravo com o culto, não sei. E daí ele estava lá adorando e tal, do novo louvor, assim, ele ia pregar, né? E tinha uma mulher do lado só se derramando em lágrimas, se derramando e ajoelhando, e gritava, e levantava as mãos, e se esperneava. E aí ele virou para a mulher, não, ele pensou assim: meu Deus, para que isso? Para que tanta coisa? Aí uma mulher do lado dele, ela era pastora junto com ele, né? E falou assim: ó, pastor, é lindo, né? Olha ali. Apontou para a mulher que estava fazendo isso, né? Olha ali que lindo. Uma mulher adorando de intensidade com todo o coração depois de ser liberta de 30 anos de prostituição. Ele disse que aquilo quebrou as pernas dele. E na hora o Espírito Santo falou com ele: disse, meu filho, fica quieto. Fica quieto, porque ela só é extravagante porque ela sabe o que é ser perdoada, porque ela sabe o que é ser salva, ela sabe o que é ser restaurada. Então, eu adoro extravagante, eu quero, meu amigo, só adore, porque se a gente ficar questionando de verdade, a gente cria, sabe o que? Religiosos. Nós na época de Cristo, a gente corre um grande risco de não ter sido discípulo, de ter sido fariseu. Por quê? Porque nós amamos tanto a lei, amamos tanto as regras. E as regras são bíblicas, elas não precisam e não devem ser tiradas, elas são bíblicas. Mas nós criamos essa carapaça, essas coisas, e se bobear, se nós tivéssemos na época de Cristo, a gente era fariseu, a gente não era discípulo não. Porque a gente ia falar o quê? Não, adorar tem que ser no templo. Não, curar tem que ser no templo, no culto de oração, no culto da cura, na campanha da cura, sabe? E cara, de verdade, só adore e adore em qualquer lugar. E o Senhor se lembra dessa época.
Eu me lembro dessa época na minha vida. Eu lembro da época que eu me converti com 17 anos, 17, já quase 18. E eu entrava no meu quarto para fazer devocional, não trabalhava na época, não tinha bem mais tempo. Eu chegava da escola cedo, e daí eu, de tarde, ia fazer meu devocional, ia ler a minha Bíblia, que eu não entendia nada, numa linguagem horrível. E aí eu abria ela e começava a ler. E aí eu começava a ler ela, e eu não entendia nada. E eu continuava lendo, e eu continuava sem entender nada. E aí, teve uma vez, cara, que eu fui lá e eu não sabia, gente, eu não sabia se existia comentário bíblico, manual bíblico da CBB, da Convenção Batista Brasileira. Eu não sabia dessas coisas, eu nem sabia que existia a Convenção Batista Brasileira, não sabia, só sabia que eu vinha na PIB só. Eu não sabia que existia comentário bíblico, sabe, dicionário bíblico. Eu não sabia de pregador nenhum, só viu o pastor Geliel, não sabia nada. E aí eu abri a minha Bíblia e pensei, meu Deus, eu não entendo nada desse treco. Como que o crente lê esse negócio a vida inteira, cara? Que coisa chata. É sério, eu pensava isso porque eu não entendia. Eu não entendia, cara. Aí um dia eu comecei a orar. Aí eu pedi, Espírito Santo, Senhor, meu maior professor. E eu sei que o Senhor está aqui. Por favor, eu não estou entendendo a sua passagem, Senhor. Eu não estou entendendo a sua palavra. Fala comigo, por favor. Sabe o que começou a acontecer? Algumas coisas eu entendi, as outras não. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar, né? Algumas coisas para aprender. Então pesquise também. Só que o Espírito Santo é o seu maior professor, amém? Eu lembro que daí eu estava em outro dia e as coisas vinham na minha cabeça e eu acho que essa passagem quer dizer aquilo, eu acho que essa passagem está querendo dizer aquilo, e eu começava a anotar nas minhas pregações, que eu nunca preguei, aquelas eu nunca vou pregar, amém? Pode ser censurado, porque está tudo errado. Não, brincadeira, não estava errado não, abaixa aí, está muito bom. E aí eu comecei a escrever essas coisas e comecei a guardar, esse versículo quer dizer isso, eu acho que Deus escreveu aquilo. E aí meses, às vezes um ano depois, alguém vinha e pregava aquela passagem, explicava aquela passagem, e eu olhava e pensei, meu Deus, é a mesma coisa que o Espírito Santo me disse, cara. Ei, Ele é o seu maior professor. Ele pode te ensinar a tomar decisões no seu trabalho, na sua empresa, na sua família, na criação do seu filho, no tratamento com o seu pai. Ele pode te ensinar a decisões. Ele é o seu maior professor. É Ele que te guiou por uma terra que não se semeia, uma terra árida, que ninguém andava, sabe, que ninguém dava nada. Todo mundo aqui foi liberto de um Egito um dia. Você sabe que você era escravo. Você sabe que você tem o seu deserto, você teve o seu Egito, e Deus foi lá e te resgatou. E você lembra dessa época, da época que você perseguia Jesus. Assim como Israel viveu aqui épocas e tempos incríveis de manifestação diante de Deus, nós já vivemos isso. Nós já vivemos coisas intensas em Deus. Sabe, eu conheço pessoas aqui que já viraram para mim e falaram, Edu, eu sei o que é não ter, orar e Deus trazer provisão. Eu sei o que é não ter em casa, orar e Deus vir e me abençoar na mesma hora. E de verdade, por que nos esquecemos dessas coisas? Quando começamos nossa caminhada, você lembra do teu deserto? Na época que tu não tinha nada, cara. Tu não tinha nada. Às vezes não tinha nem carro para andar, não tinha uma moto para vir para o culto, mas vinha. Vinha em qualquer tempo, vinha de qualquer forma. Entendeu? Não botava empecilho para nada. Nada tinha problema na sua vida. Você só queria Jesus, você queria Deus a todo custo. Nossa vida não tinha nada. E aí Deus começou a nos abençoar, começou a atender nossas orações, Deus começou a abrir algumas portas. E aí o que acontece? Às vezes nós vamos e trocamos de Jesus de prioridade na nossa vida. Aqui o povo começou a adorar Baal. Baal era conhecido como Deus da fertilidade, do solo, da chuva e do fogo. Talvez era lógico até eles adorarem Baal. Por quê? Porque eles vieram de uma terra prometida, de Canaã, de uma terra que manda leite e mel, a terra era boa, tudo que plantava dava. E eles viviam de produções, das suas plantações, viviam de gado, viviam de fontes de águas, eles viviam de colheita. Então é até lógico eles quererem adorar Baal. Por quê? Porque é o Deus da fertilidade. Então se eu adorar Ele, minha colheita vai aumentar, e aí eu vou ter mais recursos, e daí eu vou prosperar mais. Então a intenção era o quê? Eu vou reter para mim, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais coisas. E você acha que isso não acontece hoje? De verdade você acha que isso não acontece hoje? Hoje estar na correria é status de ser importante, gente. Você manda mensagem para alguém e a pessoa, não, estou na correria. Às vezes nem tá, às vezes é mentira. A pessoa está de boa e ela tem que falar, não, está correndo, né? Não, tá correria. Cara, às vezes nem é correria, mas parece que se você não está na correria, você não é importante.
Não, se você não está na correria, você... Não. Parece que é estado de ser vagabundo. E cara, não é. De verdade, não é. Jesus gastava tempo em oração. Os discípulos gastavam tempo de oração. Você vai ver na história da igreja tempo com Deus. Sabe, se você pesquisar, vamos sair da esfera Deus agora e vamos para os cientistas então. As maiores descobertas do mundo eram do povo que estava fazendo nada. Estavam só pensando, meditando no que eles queriam descobrir, e descobriram coisas maravilhosas e não estavam na correria. Mas hoje a correria nos consome. E sabe de uma coisa? Quando o povo estava no Egito e eles queriam adorar a Deus, Edu, mas no Egito eles tinham coisas. Você sabia que eles não eram só escravos à toa, tipo a mentalidade de escravo que a gente tem hoje? Eles tinham terras, eles tinham bois, eles tinham plantações, eles tinham algumas posses, algumas coisas, mas eram escravos. Não tinham liberdade. E eram que? Idólatras. Eu tenho coisas, só sou idólatra. Não, mas eu tenho as posses, mas eu só sou idólatra. Mas eu tenho algumas coisas aqui e tudo, mas eu só sou escravo delas. Eu não posso adorar a Deus, por quê? Porque todas elas me consomem. Quando eles começaram a pensar em adorar a Deus, o que Faraó disse? Aumente a carga de trabalho deles, porque eles estão muito ociosos e estão querendo adorar. Aumenta o trabalho deles, para que eles não tenham tempo e estejam cansados para adorar. Aí hoje a correria nos consome, a gente não tem tempo para família, não tem tempo para lazer, não tem tempo para a igreja, e você acha que você vai ter tempo para Deus? A correria nos consome hoje. Parece que é status de ser alguma coisa, gente, de verdade não é. De verdade não é. Não é, cara. Gaste tempo com Jesus, gaste tempo com a sua família, gaste tempo com seu filho. Converse com seus pais. Eu te garanto que esse tempo não vai voltar, cara. Esse tempo não vai voltar. Eu me lembro da sua fidelidade. Quando você, jovem, como noiva, me perseguia. Nós já vivemos tempos intensos na presença de Deus. Já vivemos milagres, provisões. Sabemos o que é perder, sabe? Sabemos o que é Deus abençoar. Sabemos o que é sair de uma escassez e entrar numa abundância. Sabemos o que é Deus prover. De verdade, por que abandonamos Jesus ao decorrer da caminhada, cara? Por que tiramos os nossos olhos dele? Fazendo a mesma coisa que o povo de Israel, o traindo, abrindo mão dele. Eles não se perderam só na escassez, cara, porque os tempos eram difíceis. Eles também se perderam na abundância. Já falei isso aqui inúmeras vezes. O povo que saiu do Egito foi liberto do Egito para adorar a Deus, amém? Adorou Deus no deserto. O povo que nasceu no deserto morreu no deserto, adorando a Deus também. Mas o povo que entrou na terra já com Josué, ainda adoravam a Deus um pouco. Mas o povo que nasceu na terra já não era mais crente, já eram idólatras, já adoravam a ídolos. Por quê? Porque não ensinaram ao decorrer das gerações. Se você pesquisar sobre avivamentos, muitos deles começaram e pararam, começaram e pararam, começaram e pararam. Raros são os que deram fruto ao longo de décadas. Tem vários que deram fruto ao longo de décadas, mas a maioria começou e parou quando o quê? Quando o cara do avivamento morreu. Quando o percursor do avivamento morreu. E de verdade, cara, isso é porque a gente não ensina cultura para as pessoas do reino de Deus. É muito bom a gente vir se jogar e se derramar, amém? É óbvio que é bom, cara. Isso é necessário, mas a gente tem que colocar na cabeça dos mais novos o porquê que a gente vive isso. Que eles devem buscar o Senhor, que eles devem temer ao Senhor. Por quê? Porque um dia nós vamos embora. Porque um dia nós não estaremos aqui. Entende? Porque um dia nós vamos fazer falta. E se eles não temerem ao Senhor no seu coração, vai morrer em nós. E eu quero agora dizer para vocês sobre a minha geração. A minha já não se conecta com a geração do Dani mais. Ele nunca viu uma máquina de datilografar. Não, nunca. Você nunca ligou um Windows caixotão desse tamanho aqui, eu tenho certeza. Não, dinossauro desse tamanho você nunca ligou. Sabe, eles já nasceram numa tecnologia, eles já nasceram nesse meio, a gente já não se conecta mais com eles. Às vezes você que é mais velho não se conecta nunca mais com eles. Existe um abismo entre a geração e não está nem tão longe, cara. E sabe do que eles carecem, a minha geração carece hoje? Não é só de você sentar e abrir a Bíblia com a gente, de verdade, cara, não é. Seria até mais fácil se fosse,
Mas não é. A gente carece, sabe do quê? De andar com vocês, de ver Jesus na vida dos mais velhos, sabe? De caminhar lado a lado e ver Cristo nisso, sabe? De que é quando alguém subir aqui para pregar, a gente vê Jesus nessa pregação, nesse conselho, nesse abraço, sabe? O que eu estou querendo dizer é um evangelho tipo impregnado nos nossos ossos, entendeu? Cara, cola do meu lado que você vai ver Jesus agindo na minha vida, sabe? As pessoas... Paulo disse assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se nós imitarmos a vida de Paulo, a gente chega em Jesus. Mas e se as pessoas imitarem a nossa vida? Em quem elas vão chegar? Se as pessoas imitarem a sua vida, qual é a conclusão que eles vão tirar dela? Será que eles vão ver Cristo nela? Será que os mais novos veem Cristo na nossa vida? Sabe? E talvez você se pense... Meu Edu, será que meu filho vê Jesus na minha vida? E realmente é algo que precisamos pensar, entende? Será que as pessoas veem Cristo na minha vida? Israel viveu coisas intensas. Eu queria que você fosse comigo naquela parte onde diz assim, versículo 5: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. E eu queria que você pensasse aqui agora e não jogasse só a culpa nos antepassados, porque essa é a queixa de Deus. Beleza, qual foi a culpa? Qual foi a falta que vocês acharam em mim? Qual foi a falta que os seus antepassados acharam em mim? Ou seja, eu te provi em tudo, eu abençoei vocês em tudo, tudo que vocês precisaram eu supri, tudo que vocês precisavam eu dava. Eu coloquei uma coluna de fogo, uma nuvem, eu abençoei vocês numa terra, coloquei vocês numa terra fértil, para que vocês comessem dos seus bons frutos, eu abençoei vocês com tudo. Qual foi a falta? Se é que tem. E quando a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso é verdade. Não é um conselho apenas, que talvez dê certo, não. Isso é verdade, isso é bíblico. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Sabe, o pastor ele guia suas ovelhas pelos pastos verdejantes, entende? Ele passa pelo vale da sombra da morte, que é um território que tem em Israel, que era terrível, de predadores. Ele guiava a ovelha por ali, para que os lobos não comessem as ovelhas. O pastor tinha que ter coragem, ele tinha que sair no horário certo, voltar no horário certo, conduzir todas as ovelhas ao quê? A um local de água tranquila, para que ela pudesse beber em segurança. Deus fez isso com a gente. Deus já fez isso com você, Deus já fez isso comigo, Deus faz isso com a gente. Que falta achamos em Deus para abandoná-lo? Nós não temos nem queixa com Deus, cara, de verdade. Nós não temos nem necessidade. Como eu disse, eu conheço pessoas aqui que já passaram por tanto milagre, mas por tantas coisas, por tantas provisões, que não faz nem sentido a gente questionar. Uma vez eu estava conversando com uma menina, e ela estava querendo parar, assim, na fé e só ficar na vida religiosa. Ela me disse assim: aí eu estava querendo, cara, eu só estou com vontade de trabalhar e ganhar meu dinheiro, a crise dos 18, né? Eu só quero trabalhar e ganhar meu dinheiro e comprar as minhas coisas. Daí eu falei: cara do céu, é sério que você está querendo só isso? Mas não, mas só isso, porque ter isso, ok, beleza, normal, cara, é óbvio que você vai ver isso, mas só isso é muito raso, sabe, é muito pacato, é muito vazio, só isso é muito pequeno, entende? Quantos milagres você já viveu na sua casa? Eu me lembro de você testemunhando para mim, de que vocês não tinham, oravam e Deus trazia, sabe, de que vocês não tinham saída, vocês oraram e Deus abençoou, de que vocês não tinham o que comer, cara, vocês oraram e Deus trouxe comida para a mesa de vocês. E é sério que você está querendo abandonar esse Deus e ficar só com a religião? É sério que você quer isso? Viver nessa roda dos ratos, só trabalhar para pagar boleto? Só trabalhar para comprar coisa? É sério, não vai ter mais propósito na sua vida? Sério que você quer isso? Graças a Deus a pessoa não está mais assim. Graças ao Senhor abriu os olhos. Entende? De verdade, é sério que queremos só isso? Só oramos para Deus nos abençoar? Só oramos para ter alguma coisa? De verdade, isso é muito raso, gente. Você já ganhou alguém para Jesus? A alegria que é ganhar alguém para Jesus? A alegria que é você orar e alguém se converter? A alegria que é você pregar e o cara falar eu quero, você é até burro, você pensa, quer? Eu nunca cheguei nessa parte de alguém aceitar.
Como é que é? Tá, e agora? Eu oro, boto a mão, faço apelo, chamo o pastor, como é que é? Sabe, pega um crente que acabou de ganhar alguém para Jesus, pensa num homem feliz. Por quê? Porque ele tem propósito, porque ele botou para fora alguma coisa, porque ele saiu da religião e está no reino de Deus. Sabe, porque agora ele não é uma cisterna, não, ele é um rio de águas vivas. Entende? Deus usa, ele é útil no reino de Deus. Lembra que eu falei que eu só queria fazer alguma coisa? E cara, eu só queria fazer qualquer coisa, entendeu? Eu escrevi a pregação para pregar no espelho. Eu queria fazer qualquer coisa para Jesus. Eu não sabia falar, cara. Direito assim, tem uma boa oratória, fala em público agora, cara. Eu não sabia. Eu lembro da minha primeira pregação. Foi numa vigília aqui nessa igreja. Que deu, ainda bem que não gravava nada naquela época. Eu lembro que era uma vigília que eu ainda organizava essa vigília com o Estevão. Eu, Estevão e o André naquela época. E daí ele virou pra mim assim, ó. Ei, tu quer pregar? Daí eu pensei, cara, querer eu quero, né? Eu não sabia nada direito, cara. Eu tinha lá um esbocinho, alguma coisa. Aí eu peguei meu caderno e trouxe, né? Daí eu disse, vou pregar, beleza. Aí quem que tá aqui? O pastor. Aí eu falei, sangue de Cristo. Aí eu disse, Senhor, mata ele, Jesus. Vai ele, Senhor, para glória. Aí eu peguei, eu disse, não, vou lá orar, né, cara? Fui ali na frente, naquela gradezinha branca lá, fui orar, Senhor, me usa, Senhor. Na verdade, Senhor, faz igual na época do templo, Senhor. Vem aqui, todo mundo cai no chão e nem prega. Em nome de Jesus, Senhor. É a melhor pregação. Aquela que você nem abre a boca, todo mundo cai no chão, sabe? Aí eu estava pedindo isso já, eu disse, beleza, vamos lá ver o esboço, né? Cadê o esboço? No caderno. Sumiu, meu irmão, não achei até hoje aquela pregação. Sério, evaporou, Deus consumiu o holocausto. Deus levou tudo, cara. Aí eu pensei, meu Jesus, eu vou ter que pregar sem esboço, sem nada. Não sei o que Deus fez, para uns foi bênção, para outros maldição. Não, foi bênção, foi bênção. Naquele momento, cara, eu pensei assim, meu Deus, agora é só eu e tu mesmo, né? Eu só queria fazer alguma coisa, cara, de verdade. Com o tempo eu comecei a aprender a pregar, eu comecei a estudar a Bíblia. E você com o tempo, talvez você seja de louvor, você seja de dança, você é da portaria, você é o cara que dá palavra de oferta, você é da intercessão, você é de missões, você vai aprender a fazer muito bem feito, fica tranquilo. A excelência vai vir com o tempo, você vai aprender a pregar, cara. E sabe, oratória você faz curso, tocar você aprende, entendeu? Você faz aula, cantar você aprende, eu não sei se eu aprendo, mas cantar você pode aprender, para ti tem salvação. Entende? Isso você aprende, mas o que você não só aprende na teoria, é você estar cheio de Deus, ao ponto de quando você começar a pregar, você começar a cantar, você começar a dançar, você começar a fazer alguma coisa para Jesus, as pessoas elas olhem para você e elas pensem assim, cara, eu quero algo que essa pessoa tem, eu quero o Jesus desse cara, sabe? Eu quero Deus que essa mulher serve, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, é você ter sim uma performance muito boa, porque ela é necessária também, só que é você estar tão encharcado de Deus, que as pessoas querem o Deus que você serve, amém? Sabe, Charles Finney, ele era um cara que ele não era tão culto assim, e os relatos dizem que quando ele chegava na cidade, e às vezes em alguma empresa que abriram para ele pregar, ou para pregar em algum congresso da cidade, de alguma coisa, ele nem pregava, as pessoas chegavam se convertendo automaticamente, por tanta glória que aquele homem carregava. É sério, se você ler sobre Evan Roberts, sobre o avivamento, se não me engano, do país de Gales, você vai ver os relatos. Gente, as pessoas chegavam no país de Gales e elas perguntavam, aonde é que tem Deus nessa cidade? Visitantes da cidade, ninguém pregou para elas, e elas simplesmente tinham um peso, sabe, que elas queriam tirar das costas, que era o pecado, e elas começaram a se converter. Era algo tão palpável naquela cidade, sabe, naquele país, que as pessoas começaram a se converter, a moral daquele país começou a mudar, entende? O caráter das pessoas começou a mudar, porque Cristo entrou na vida delas, entendeu? A fibra moral daquela nação mudou. Os relatos dizem que era algo tão nítido, as pessoas falavam assim, vai naquela igreja, tá vendo aquela que tem uma nuvem densa em cima? É ali. E as pessoas iam, ao ponto de nos relatos falarem que as crianças brincavam de esconde-esconde, de quem entra e quem sai da nuvem, de algo tão tangível que era, de algo tão palpável que era. Edu, isso é muito místico. Cara, você acredita que um homem foi engolido por um peixe?
sabe, solto numa ilha, se tornou um missionário, pregou, a ilha toda foi salva. Depois esse homem ainda começou a questionar e murmurar. Deus criou do nada uma árvore só para proteger ele. Você acredita numa loucura dessa e você não acredita num avivamento? Não, sério, de verdade, você acredita nisso, porque está na Bíblia, mas você não consegue acreditar em algo que as pessoas falaram, sabe, que se você estudar está lá, está escrito, tem relatos, que se você chegar tem frutos até hoje. Se você vai na Argentina, as pessoas têm relato de 1980, dos avivamentos de lá, elas falam, era algo tão absurdo na nossa nação, que Deus estava na nossa nação. As pessoas se convertiam nas ruas, sabe? As pessoas se convertiam nas escolas, as pessoas se convertiam nas faculdades, sem ninguém pregar, porque Deus estava lá. É sobre isso que eu estou querendo dizer, sabe? Não é sobre a sua performance. Você pode tocar muito bem, você pode ser o melhor baterista dessa igreja, o melhor guitarrista, e de verdade, você não está nem aí para Jesus. Ofni e Finéias tinham um baita de um trabalho, eles eram filhos de sacerdote, tinham cargo, só que o que aconteceu? Não estavam nem aí para Deus. Deus consumiu eles, meu amigo. Deus não está, sabe, dom Deus dá, serviço Deus arranja, mas coração é você quem constrói. Dom Deus dá, cara. Deus não tem problema com dom, contanto que dom é até irrevogável. Só que coração é você quem constrói. Que falta vocês acharam em mim, diz o Senhor? Qual foi, no que eu deixei de suprir vocês? Eu queria que você abrisse sua Bíblia também comigo em 2 Samuel capítulo 12. Bota aqui para mim, Maria, por favor. 2 Samuel capítulo 12. Que diz assim, ó: o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã, amigo dele também. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade, um era rico e outro era pobre. Pode passar. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhes uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Pode passar. Então Davi encheu-se de ira agora contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeirinha, porque agiu sem misericórdia. Pode passar. Você é esse homem. Natã quebrou as pernas de Davi aqui. Você é esse homem, disse Natã a Davi. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, para Davi: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Pode passar. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Você matou Urias o Hitita com a espada e tomou a mulher dele para ser a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. Sabe, aqui Davi tinha acabado de adulterar com Batseba. E aí ele para ver o pecado dos outros era 2 palitos, né? Às vezes é igual a gente está aqui adorando e a gente... o cara pegou um copinho da ceia, sangue de Jesus, eu vi ele pecando. Dizendo: que é isso, macho? Vai tomar um negócio, eu te conheço, lazarento, sabe? Mas a gente não está nem preocupado com ele. Sangue de Cristo. O teclado caiu no sonho. Alguém ajuda o irmão aqui, vai ficar rindo da cara dele. Vem alguém aqui. A galera do som ajuda o cara. Já cortei isso o som. Aí, tem que ter um amigo, né? Tem que ter um amigo. Bate palma pro amigo aí, vai. Bate aí. Beleza, volta para a palavra aqui. Aqui Davi tinha acabado de adulterar com Batseba. Só que Davi, ele consegue ver o pecado dos outros. É igual nós. Nós conseguimos ver o pecado dos outros, só não vê o nosso. E se a gente tivesse preocupado de verdade com aquela pessoa que a gente viu, a gente não teria julgado só, a gente teria colado do lado dela e tentado ajudar. A gente teria perguntado para ela: irmão, eu sei que você está passando por isso, você quer ajuda?
A gente teria aparecido do lado dela, feito amizade com ela, e a gente começaria a discipular essa pessoa, porque a gente de fato se importa com ela. Se a gente se importasse com ela, a gente orava por ela. Se a gente se importasse com ela, a gente discipulava ela. A gente não só apontava o dedo, a gente estendia a mão. Se a gente se importasse com ela de verdade, a gente estaria intercedendo por aquela pessoa. A gente seria auxílio para aquela pessoa. A gente não seria o julgador, o fariseu da vida dela. Entendeu? Se a gente tiver de fato importado com ela, a gente teria sido mão e auxílio para ela. E Davi aqui ele diz, não, agora vai ter que morrer e pagar muito mais. E Natan diz, você é esse homem, meu filho, fica quieto. Você fez errado. Só que um questionamento de Deus para Davi, ele me chama a atenção, porque Deus vira para Davi assim, e ele meio que desabafa. Ele diz assim, ó, Davi, vamos parafrasear aqui, Davi, cara, eu te tirei de trás das malhadas, tu não era nada, você era o menor da casa do seu pai, ninguém dava nada para você. Quando Samuel chegou na sua casa, eles nem te apresentaram, porque ninguém acreditava em você. Eu te constituí como rei, eu não te constituí como um cargo só no meu reino, eu te dei o reino é seu, você é o maior rei de toda a terra, Davi. Davi, você ora e eu faço, Davi. Você não perde guerras, Davi. Eu te abençoo nas batalhas, eu vou à sua frente, eu destruo todo mundo, só porque eu estou contigo, Davi. Davi, por que você pecou contra mim? Por que você fez o que eu não gostava, Davi? Se fosse pouco, Davi, e você pedisse mais, eu te dava mais, eu te amo tanto, Davi. Por que você fez o que não me agradava? É como se Deus estivesse desabafando aqui, sabe? E quantas coisas Deus já fez por nós, cara. E quantas coisas Jesus já fez pela gente. E Deus, é como se Deus falasse, cara, não dá para eu ir contigo nessa causa, você pecou, você errou. Se você me pedisse, eu te daria mais, eu te abençoaria mais. Se você me temesse e continuasse com seus olhos em mim, eu te abençoaria muito mais, Davi. Mas não, você escolheu tirar os olhos de mim. E decidiu racionalmente fazer aquilo que eu não aprovo. Você me traiu, Davi. Davi era um cara que ele também não tinha problema com bênçãos, assim como Elias também não tinha. E talvez você seja também esse cara, sabe? Ou às vezes você vai passar o resto da sua vida, meu amigo, você nem vai ver um milagre, sabia? Porque muitas pessoas vão passar o resto da vida e não vão ver milagre. Ou você vai passar o resto da sua vida e você não vai ser o Jonathan Edwards, você não vai ser o John Wesley, você não vai ser a Kathryn Kuhlman da vida, você não vai pregar para um auditório lotado, você não vai fazer coisas grandiosas diante de Deus, mas sabe o que você vai fazer? Você vai ensinar sua casa diante de Deus. Talvez você não vai ser um cara que você vai ter uma enorme visibilidade, mas você vai ser uma pessoa que o seu filho olha para a sua vida e ele diz, eu vejo Jesus ali. Sabe, você vai ser uma pessoa que quando chega no trabalho, as pessoas veem Cristo na sua vida. Você talvez não seja igual ao Jonathan Edwards. Deus não chamou todo mundo para ser igual ao Jonathan Edwards. Deus te chamou para você ser crente na sua identidade, dentro da sua casa, sabe? Com a sua esposa, com o seu marido, sabe? No seu trabalho, na sua empresa, entendeu? Fazendo o que você foi chamado para fazer e temendo a Deus e deixando Ele conhecido nas áreas da sociedade. Amém? Em todas as áreas da sociedade, porque às vezes a gente acha que quem tem chamado é só pastor, profeta, evangelista e mestre e apóstolo. A gente acha que é só esses caras, porque eu leio Efésios 4, aí diz lá, né? Deus chamou uns para evangelistas, pastores, mestre, apóstolo e profeta. Aí eu penso, eu não me encaixo em nenhum desses. Aí a gente esquece de ler o resto do versículo, que depois da vírgula você pode ler, não é ponto final. Depois da vírgula diz assim, ó, com o fim do aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Eu não sou profeta, não sou pastor, não sou evangelista, não sou pastor, não sou mestre. Eu sou o quê? Eu sou pedreiro, eu sou dentista, eu sou administrador, eu sou servo, eu sou professor, eu sou o resto do corpo de Cristo espalhado pela terra. Temente a Deus fazendo conhecido. O propósito dos 5 ministérios é treinar o corpo de Cristo para que ele seja um agente de transformação na sociedade. Deus não chamou a gente para ficar preso nessas paredes, gente. Seria muito tedioso, seria muito chato, seria muito ruim, a gente não iria avançar. Mas nós que trabalhamos nessas áreas, nós temos um propósito:
treinar o corpo de Cristo para que você, dentista, seja luz no seu consultório. Sabe, você que é funcionário, seja luz no seu consultório, porque você também tem chamado, fazer Cristo conhecido. Se isso tudo fosse pouco, eu te daria mais. Queria que você abrisse comigo o verso 6 agora. Meu Deus, que hora que acaba o culto? 9, né? Tem 7 minutinhos. Não me condena. Versículo 6 diz assim, ó: eles não perguntaram onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito, que nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida cheia de covas, terra seca de trevas, pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, que comessem dos seus bons frutos. Entretanto, contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Presta atenção no 8 comigo. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. As pessoas que eram para ensinar o povo diante de Deus não queriam nada com Deus. Essa era a moral da história. Eles já não queriam Deus, eles já não temiam Deus. Os profetas de Deus profetizavam por Baal. Os mestres da lei nem conheciam mais a Deus. Sabe o que é isso? É a pessoa continuar mantendo o serviço eclesiástico dela e deixando Deus de lado. Isso é trair o Senhor. É você ter uma baita de uma performance com o coração destruído. É você estar servindo com uma baita de uma excelência, só se esqueceu quem Deus é. É você conseguir manter a sua vida religiosa, porque a gente consegue. A gente sabe adorar, irmão. A gente levanta a mão na hora certa, a gente se ajoelha na hora certa. Só que deixamos Deus de lado. Não se lembravam mais de Deus, se esqueceram. E uma coisa que ainda é pior do que você simplesmente pegar e se desviar, é a apostasia. É você se manter na prática religiosa, se esquecendo de Deus, deixando Ele de lado. O pecado não nos pesa mais, sabe, a consciência. O pecado não nos pesa o coração, sabe. Jesus não estar nas nossas reuniões é normal para nós. Isso é terrível. Nós deveríamos nos arrepender com isso. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rachadas, que não retém água. Acaso o meu povo é escravo de nascimento? Por que então se tornou uma presa? Eles não são escravos. Nós não somos escravos de nada. Nós já fomos libertos na cruz. Nós já fomos libertos por Cristo. Nós não somos escravos. Mas às vezes ao decorrer da nossa caminhada, vamos colocando nós mesmos algemas na nossa vida, algemas de prioridade. Vamos colocando os nossos olhos em outras coisas. Vamos colocando, Edu, mas eles adoravam Baal, eu não adoro Baal. Hoje a minha geração tem que lutar contra Mamon, cara. Entendeu? Você abre, pergunta para o adolescente, pergunta para o jovem. Ele abre o Instagram hoje, aí você vê lá: ah não, eu tenho 21 e fiz milhões, eu fiz 23 e fiz milhões, e você ainda não fez nada, e você não isso, e você não aquilo, e aí você tem que ter alguma coisa, e ter alguma coisa, e ter alguma coisa, e aí você tem e não é nada. A minha geração luta com isso. A minha geração, a minha aqui agora, a minha, é a que mais tem crise de identidade. É a que mais tem crise de identidade, e é a que mais pode ser alguma coisa. A minha geração pode escolher o que quer ser. Hoje, vai na escola para você ver. Tem gente que escolhe o que quer ser, só que é a que mais tem crises de identidade. Tem escola, gente, aqui nessa cidade, que já precisou chamar ambulância para socorrer criança que estava com crise de ansiedade e de identidade. Entrou em pânico por causa disso. Só que a gente pode ser o que quiser, mas a gente não sabe quem é. Porque a gente não sabe quem Deus é, e a gente não sabe quem a gente é. Aí a gente não sabe o nosso propósito. Aí a gente não adora a Deus com intensidade. Aí a gente vive uma vida sem propósito, sem destino. Aí a gente se torna vazio. E sabe por que isso acontece muito? Pelo mesmo motivo da passagem de Jeremias: que falta os seus antepassados acharam em mim para me abandonar. Quando você vê várias vezes no Antigo Testamento, a palavra na boca do profeta é quase a mesma: os vossos pais me deixaram. Agora eu quero implorar aqui para vocês,
por favor, os mais velhos, gente, discipulem a gente. É sério, a gente precisa, de verdade. Anda do lado de um jovem, anda do lado de um adolescente, se faz visível nas nossas vidas. A gente precisa de base. A gente precisa ver Jesus na vida de vocês mais velhos. A gente quer caminhar com vocês, entendeu? Nós não queremos inverter a ordem. Nós queremos aprender a temer Jesus. Nós queremos aprender com o conselho daqueles que sabem mais. Nós queremos saber o porquê que vocês gastaram a vida de vocês com Jesus. Nós queremos ensinar os mais novos, ensinar as próximas gerações. Para quê? Para que eles não sofram a consequência como em Jeremias 2 o povo sofreu. Porque Deus disse, eu vou tratar com seus descendentes. Quem pagou o pato não foi o povo da época, foram os mais novos. Ah não, Edu, mas eu tenho minha vida e tenho minhas prioridades. Beleza, meu amigo, seu filho vai pagar o pato. Beleza, quando a nossa juventude estiver perdida, talvez a gente tenha que implorar para Deus levantar alguém no meio deles e salvar. Talvez a gente precise, talvez, vou ser bem sincero, talvez a gente precise de uma perseguição física para acordar. Talvez a gente precise que as pessoas de fato nos prendam para que a gente volte a amar Jesus. Vamos ser bem sinceros? A gente tem muita liberdade, talvez isso nos acomoda muito. Ah, Edu, mas não, porque Coreia do Sul, estuda sobre a Coreia do Sul, meu amigo. Você vai ver, há anos atrás, antes de ter o avivamento lá, antes das igrejas terem milhões de membros, quando teve uma chacina lá, de pastores. Pegaram os pastores daquela cidade, daquele país, sabe o que fizeram? Mataram em praça pública, alguns queimaram, outros degolaram em praça pública. Foi uma chacina na Coreia do Sul. Contanto que se você for lá hoje, tem o Museu dos Mártires, com a história de todos os pastores. Sabe por que eles aprenderam também? Porque precisaram aprender na dor. Porque enquanto os pastores pregavam para eles não davam bola. Só que agora você vai lá, tem reuniões de oração desde as 4 horas da manhã até meio-dia. Claro, acordaram, mas nós estamos dormindo. Nossa igreja dorme muitas vezes. Nós, que eu digo às vezes até Brasil, nós dormimos. Por quê? Porque é fácil. Porque é fácil. Às vezes a gente precisa sofrer um pouquinho, infelizmente, para que a gente acorde. Entendeu? Para que a gente acorde. Se a gente estudar sobre os despertamentos de Deus nas nações, elas estavam perdidas. E Deus levantou uma pessoa para que acordasse esse povo. Porque nós estamos o que? Muito ocupados. Nós estamos ocupados demais dos nossos planos, nas nossas coisas. Ei, não foi aleatório eles adorarem Baal. Por quê? Porque eu vou ter mais colheita. Porque minhas prioridades vão ser mais supridas. Talvez hoje você lute contra Mamão. Talvez hoje você lute contra o excesso da produtividade. Sabe? Talvez hoje você lute contra o excesso da performance. E aí a gente se esquece de ser gente, de amar Jesus e de adorar Deus de fato com intensidade. Sabe? Porque a gente está tão preso nessas coisas e nos tornamos escravos delas. Eu tenho uma pergunta: aonde nos perdemos? Sabe de uma coisa? Você não tropeça em tronco de árvore. Do tronco você desvia, você tropeça no tronquinho, na lajotinha da rua, na raiz dela. Do tronco, coisa grande, escândalo, você desvia, meu amigo. Você tropeça nas coisinhas pequenas da sua vida. Nós criamos para nós, sabe o que? Cisternas rachadas, diz Jeremias. O que é isso, cisternas rachadas? Eu quero reter para mim. Por quê? Porque, Edu, eu vim do deserto, né? Assim como o povo, eu vim do deserto, eu sei o que não é ter água. Eu sei o que é escassez, Edu. Edu, eu sei o que é não ter. E eu quero render para mim. E eu quero acumular para mim. Só que essas cisternas eram rachadas. Elas não retinham água. E sabe de uma coisa? Água parada, além de gerar dengue, que é errado, ela também cria lodo. Não dá para beber, por isso você tem que lavar seu bebedouro, né? Porque fica aquele treco verde, feio, nojento, tem um gosto horrível. Por quê? Porque gera lodo. A água parada não presta. A Bíblia diz de que a corrente do rio de Deus alegra a cidade de Deus. Não é uma bacia parada, é uma corrente
das águas de Deus, sabe? É movimento, ou seja, é uma vida em movimento, que tem corrente das águas, é águas fluindo da sua vida. Então a sua vida não é uma cisterna guardada, sabe? Não, eu vou me encher de Jesus para cá e para mim, não. Ela é uma corrente de água, é algo que vem e me enche, e eu encho as pessoas, e eu transmito Deus, eu levo Jesus para a vida das pessoas. Eu não retenho só para mim, eu não guardo só para mim, entendeu? Eu uso isso para abençoar pessoas, sabe? Para ser provisão para quem não tem, para ser luz para quem não tem, sabe? Deus nunca deu um dom para uma pessoa para ela reter para ela. Estuda sobre os dons espirituais, nenhum tem a ver com você. Dom de pregar, você prega no espelho? Você prega para alguém? Cura, você fica se curando a dor de cabeça por aí? Não, é para você curar alguém. Pega todos os dons espirituais, cara. Todos têm a ver com o corpo de Cristo. Você acha mesmo que Deus vai te encher para você ficar numa cisterna? Ou Deus vai te encher para você ser um rio de águas vivas? Por quem passar na sua vida, elas bebam dessa água. Um dia, a mulher samaritana, ela chegou no poço para pegar água, igual todo dia ela ia. Só que ela não sabia nem quem ela era, tinha vergonha das pessoas à sua volta, e ela foi com um cântaro para pegar água do poço. Só que ela encontrou o Nazareno lá. E quando ela encontrou Jesus, o que essa mulher fez? Ela largou o cântaro lá mesmo, saiu correndo para... Ai meu Deus, qual é a cidade? Samaria, isso, eu estava com o Ciro Fenício na cabeça. Saiu correndo para Samaria, evangelizou Samaria inteiro, ao ponto das pessoas irem em Jesus perguntar quem ele era. Quando ela foi buscar água, não foi? Ela não foi buscar água? Quando ela encontrou a água viva, ela deixou o cântaro dela lá, porque eu não guardo mais para mim, agora eu tenho um rio de água viva fluindo da minha vida. Então de verdade, se você veio só buscar uma aguinha aqui hoje, para você passar a sua semana, uma palavrinha de bênção, deixe o seu cântaro aqui, porque você não precisa mais dele, cara. Você tem rios de águas vivas fluindo do seu interior. Você tem o Deus das provisões na sua vida, sabe? Você tem o autor e o consumador da sua fé vivendo no seu coração. O mesmo que abriu o mar, sabe? O mesmo que tirou a água da rocha. O mesmo que transformou Nínive, que resgatou Nínive através de Jonas. O mesmo que desceu em Atos 2 e encheu aqueles homens e ganharam 3.000 homens, 3.000 almas em uma vida, em um dia, perdão. Você tem esse Deus vivendo com você, esse rio de águas vivas. Nunca mais na Bíblia você vai ver essa mulher mendigando água para alguém, cara. Nunca mais na Bíblia você vai ver Pedro mendigando coisa. Nunca mais na Bíblia você vai ver Paulo com crise de identidade. Você vai ver Paulo sendo um missionário. Você vai ver Pedro indo para as nações. Você vai ver Marcos escrevendo o primeiro evangelho, que o Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele relatando. Você vai ver Lucas dando detalhes, porque esses homens estavam cheios de Deus. Eles largaram o cântaro deles ali. Então você não precisa de uma palavrinha para a sua semana, irmão. De verdade, você precisa de Jesus para a sua vida. O povo traiu a Deus, o povo abandonou a Deus, o povo largou a fonte de águas vivas e criaram para si cisternas rachadas. Eu queria que você ficasse de pé comigo para a gente ter na nossa cabeça, que a gente vai encerrar. Sabe, que a gente não seja como esse povo. Como esse povo que, se a gente olha, a gente diz: meu Deus, como abandonaram Deus. Mas que a gente se veja nesse lugar e a gente se arrependa dos nossos pecados, sabe? E que a gente ensine as próximas gerações, por favor. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês. Os mais novos precisam de vocês. Eles olham para nós. E se eles não encontrarem em nós o Deus que nós servimos, pode ficar tranquilo que a escola, o curso, a faculdade vai apresentar a eles um outro Deus. E talvez, muito provavelmente, obviamente, um Deus sem valor. Eu queria que você então estivesse orando comigo aqui agora. Que você orasse pela sua vida, que você pensasse nessa palavra. Que você meditasse nela aqui agora. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, Pai. Quero te agradecer pela sua palavra. Quero te agradecer, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor. E quero declarar sobre a nossa vida, Senhor, de que nós não somos escravos, Senhor, mais. Nós não nos fizemos escravos, Senhor. Não existe leões nos tragando, Senhor. Não, Pai, mas nós somos livres
guardados e protegidos pelos pastores das nossas almas, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege. Tua palavra diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Tua palavra diz que aquele a quem o Senhor dá a vida eterna, nada nem ninguém pode arrancar a vida eterna e arrebatar das mãos do seu pastor, de que é o Senhor. Sabe, de que nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. A Sua palavra nos garante de que o Senhor nos guarda, nos protege, nos conhece, Senhor. Então nos conduz sobre as águas tranquilas, Senhor. Nos faz andar por verdes pastos, Senhor. Nos guarda, nos abençoa. Não nos deixe se esquecer de Ti, Senhor. Como esse povo se esqueceu, Senhor. Como as nações se esqueceram, que anteriormente já pediram, Senhor, para levantar um rei como Saul, que guerreasse as suas guerras, que preferiram adorar um bezerro em vez de adorar o Rei dos Reis. Senhor, não nos deixa, Senhor, ser esse povo, mas nos possibilite, Senhor, se manter fiéis até o fim, Senhor. Até a morte, Senhor, e até a morte de cruz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, de que o Senhor nos desperte, nos acorde, Senhor. De que a gente saiba quem a gente é, Pai, no Senhor. Que a gente saiba quem o Senhor é na nossa vida. Sabe, que a gente não tenha essas crises de identidade que temos, Senhor. Mas a gente sirva na nossa igreja local, Pai. Que a gente sirva com o Seu corpo, Pai. Para que a gente saiba para que o Senhor nos chamou de fato. Que a gente não fique mendigando coisas, Senhor, mas que a gente entenda, Senhor, de que o Senhor cuida de nós, nos guarda, nos abençoa, Senhor, e está com saudade, Senhor, do tempo da nossa fidelidade como noiva, Pai. Em nome de Jesus. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Amém. Aplauda Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deixa eu sentar rapidinho para a gente estar passando os avisos para vocês. Glória a Deus, palavra abençoada, né? Amém? Quem sentiu a presença do Senhor aqui? Glória a Deus. Amém? Vamos dar um amém mais forte, amém? Amém. Convicção, glória a Deus. Tá gravando ainda? Tá. Irmãos, vamos começar a nossa semana então.